Fala galera, meu nome é Andrei Saboia, eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Ipanguaçu. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês e compartilhar algumas experiências sobre percepção ambiental na nossa casa. Será que você já parou para imaginar que a sua casa pode ser compreendida como um ecossistema? Aparentemente é uma ideia um pouco estranha, mas faz maior sentido se você parar para analisar. Então, um ecossistema, ele diz respeito às relações que os seres vivos estabelecem entre si e com o seu ambiente. Na nossa casa não é tão diferente assim. Diariamente nós estabelecemos relações entre nossos familiares, entre nossos vizinhos e até mesmo com outros seres vivos que habitam a nossa casa, como plantas e animais. Ao mesmo tempo, a nossa relação com o nosso ambiente, com o nosso ecossistema, com a nossa casa, ela também diz respeito à forma como nós entendemos o mundo e também à forma como nós cuidamos do nosso ecossistema mais próximo que é a nossa casa. Nesse momento, muitas famílias estão mais tempo em casa. Claro que nós sabemos que a realidade de muitas pessoas é diferente. Então, essas dicas, essas reflexões são voltadas principalmente para aqueles que podem estar mais tempo se preservando em casa, cuidando da saúde, nesse contexto de pandemia. Então, esse é um momento fundamental para a gente estar pensando o nosso cuidado com a nossa casa, a nossa percepção com a nossa casa, a forma como nós nos relacionamos com o nosso ambiente mais próximo. Nesse período, eu tenho procurado praticar uma série de experiências que têm sido muito positivas e que, por uma questão de tempo, de disponibilidade e por uma questão também de reflexão, eu consigo hoje mapear tudo que entra e tudo que sai da minha casa. Eu consegui diminuir o consumo de água, de energia de algumas maneiras, pensando sempre no uso mais eficiente e mais sustentável desses recursos. Ao mesmo tempo, eu percebi que quando eu ia ao supermercado sem sacolas, por exemplo, a quantidade de plástico que eu trazia para minha casa era enorme. E aí eu consegui substituir, por exemplo, por sacolas feitas com fibras naturais. Eu também consegui substituir aquelas sacolas que você coloca frutas, verduras, legumes, que são de plástico no supermercado, por simples sacolas feitas com materiais naturais, que não interferem no peso na hora da balança. Algumas dessas sacolas eu consegui encontrar escondido aqui em casa. Aliás, esse é um momento também importante para você rever, e eu tenho procurado fazer isso, dar um novo sentido às coisas que eu tenho na minha casa. Você já parou para fazer um levantamento das coisas que você tem na sua casa e que você não usa mais? Que outras pessoas poderiam estar utilizando, precisando, ou até mesmo dando um uso melhor? Será que você poderia ajudar alguém com essas coisas? Esse é um momento importante também para a gente exercer a solidariedade. Esses laços, essas relações entre os seres vivos caracteristicamente humanas. Eu também parei para pensar e analisar quais são os tipos de resíduos que saem da minha casa. Qual a quantidade de esgoto que eu gero aqui na minha casa? Que tipo de lixo eu gero da minha casa e o que eu posso fazer com ele? Eu parei para perceber que alguns desses lixos eu consegui dar um novo uso, evitando inclusive a compra de outros recipientes e materiais. Um exemplo disso, nesse período eu estou conseguindo fazer algo que eu tinha um desejo há muito tempo, que era cultivar plantas. Então, muitos dos vasinhos das minhas plantas são recipientes de produtos que eu consumi. E eu não precisei comprar isso. Parte da matéria orgânica que eu estou usando nas minhas plantinhas é proveniente da matéria orgânica do lixo orgânico que eu gero na minha casa. Então, por meio das plantas, eu consigo canalizar também o estresse, a ansiedade.
e ter uma visão de médio e longo prazo de estar produzindo alimentos saudáveis aqui na minha casa. Você já parou para refletir sobre isso? Não é algo muito difícil nem muito distante da gente. Então esse momento de pandemia também foi fundamental para eu perceber aqui na minha casa os materiais que estavam guardados em gavetas, em armários e que eu poderia dar um destino correto, como por exemplo pilhas, baterias, materiais recicláveis de maneira geral. E isso é plenamente possível. Eu quero compartilhar com vocês também uma estratégia que eu tenho adotado e que tem sido bem interessante e fácil. Em uma folha de papel, eu desenhei a minha casa, o formato dela. E eu comecei a colocar setas do que entrava e setas do que saía. E aí eu comecei a perceber como é que tem sido a minha relação com o meu ecossistema mais próximo, com a minha casa. Também eu tenho utilizado o cuidado com os animais como uma válvula de escape do estresse e ansiedade, tanto para mim quanto para os animais. E que eles têm uma série de necessidades também. É importante a gente aproveitar esse momento para que a gente possa se desenvolver e evoluir como pessoa, como ser humano, procurando compreender, cuidar da nossa casa, do nosso ecossistema mais próximo, parando para perceber que a gente faz parte de algo maior e que nós, portanto, também somos parte integrante do ecossistema. Esse momento, ele é precioso e vai depender do uso que você faz dele. Pare para mapear sua casa, para você conhecer, para você ver alternativas e soluções simples que você pode estar adotando nesse momento. Ao mesmo tempo, é fundamental você também começar a pensar que talvez alguns problemas e algumas situações na sua casa possam ser comuns a outras pessoas, a outros bairros, a outras zonas rurais, a outras cidades. E talvez você possa começar a pensar em soluções do ponto de vista coletivo, porque a gente não vive individualmente, a gente vive em sociedade e a gente precisa pensar também de uma forma mais ampla, em que nós fazemos parte de um contexto social. Quais são os desafios que tem aí na sua cidade, no seu município, na zona rural onde você vive, no bairro, dentro do espaço urbano onde você vive? Você consegue mapear essas entradas e essas saídas? Você consegue identificar problemas e pensar sobre soluções? Esse é um momento interessante para isso também. No século XXI, a pandemia tem mostrado que é importantíssimo a gente refletir sobre a crise ambiental. Refletir que a pandemia, ela faz parte da relação que nós, seres humanos, sociedades, países e suas economias fazem com o ambiente mais próximo e com os ecossistemas naturais. Então, eu penso que nesse século XXI a gente precisa procurar alternativas, novas soluções criativas. E a gente pode começar exercitando isso na nossa casa, na nossa vida mais próxima, junto com seus familiares. Tire momentos para debater com seus familiares, estudar, procure construir coisas coletivamente, até mesmo esses estudos ambientais, esses exemplos tão simples que eu falei aqui. Você pode fazer isso em grupo, com seus familiares. Você pode estimular outras pessoas a fazer isso também. Então, fala aqui nos comentários, deixe observações, deixe reflexões, questionamentos, que nós estamos aqui para debater e pensar como nós podemos sair desse momento de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais sustentável. Um abraço!